Bom, é o seguinte, então nós estamos estudando, junto com os residentes, o guideline de câncer renal, tá? E a semana que vem, o doutor Elinei vai apresentar sobre nefrectomia parcial e no dia 19, o doutor Daniel Girardi vai apresentar sobre câncer de rim metastático. E aí, como sobrou essa vaga, e eu acho que um tema que ia ser pouco abordado, que é um tema que é muito recorrente a discussão sobre ele, que é sobre o papel da cirurgia na doença renal metastática, né? Da nefrectomia citoredutora. Isso para nós é muito importante porque nós temos aqui um serviço que mexe um paciente interna com tumor renal metastático, e a gente discute o que fazer, se faz a nefrectomia, se vai para a oncologia, o que faz, né? Bom, então é o seguinte, aproximadamente 15% dos tumores renais ao diagnóstico são metastáticos, né? Mas os pacientes com tumores renal metastático, eles têm uma apresentação, um quadro clínico muito variável, que vai desde paciente assintomático até paciente extremamente sintomático, né? Eu, por exemplo, tenho para citar caso de paciente que, fazendo academia, teve uma dor lombar, foi fazer exame e tinha realmente um tumor renal grande com várias metástases pulmonares, né? Então, paciente que aparentemente não tem nenhuma repercussão. E ao passo que a gente vê, especialmente no hospital de base, muitos pacientes com um impacto muito grande do tumor na vida do paciente, né? Fora isso, os tumores renais metastáticos, a gente tem uma gama de variáveis. Por exemplo, são vários tipos histológicos que podem ocasionar isso aí, né? E isso tudo vai impactar na questão da terapia, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um paciente, vê um paciente com tumor renal metastático, é enquadrar ele dos fatores prognósticos, para saber qual é a expectativa de vida, qual é o prognóstico desse paciente. E para isso são usados dois sistemas de classificação principal, que é o sistema de Moser, do Memorial, né? E mais recentemente, o que mais tem sido usado é esse do Consórcio Internacional de Doença Renal Metastática, que leva em consideração alguns fatores, como, acho que não aparece, né? Não tem pointer, né? Bom, tempo de diagnóstico, performance status, o nível de hemoglobina, o cálcio, neutrófilo e plaquetas. E para que serve isso? De acordo com o número de fatores de risco, né, eles são enquadrados em 3 subgrupos. Os que têm tumor renal de risco favorável, os intermediários e os desfavoráveis. E isso impacta muito na sobrevida do paciente, na expectativa de sobrevida do paciente, de acordo com o número de fator de riscos que ele apresenta, certo? E aí, a partir daí, você tem que definir qual o tratamento que você vai fazer para esse tumor renal metastático, que é extremamente variável, que vai desde uma nefrectomia citoredutora em vigilância, alguns casos selecionados, passando por nefrectomia citoredutora com retirada da metástase, ou com associação de terapia sistêmica, seja a nefrectomia upfront, ou a nefrectomia depois da terapia sistêmica, ou então em alguns pacientes até terapia sistêmica pura, né? Porque qual que é o racional para você fazer uma nefrectomia num paciente que tem um tumor renal metastático? Paliação e diminuição dos sintomas, melhora da resposta imunológica, tá? E aumento de sobrevida ou de doença livre sobrevida livre de doença, ok? A nefrectomia citoredutora, que é a nefrectomia, então, para os casos metastáticos, ela foi bem estabelecida no começo dos anos 2000, na época eu era residente, tá? Através desses 2 estudos aí, que são estudos com desenho clínico muito semelhante, né? Que compararam, então, pacientes que foram submetidos à imunoterapia na época, que era o que nós tínhamos, que era a imunoterapia com interleucina ou interferon, tá? Com ou sem a nefrectomia citoredutora. E esses 2 estudos mostraram que os pacientes que eram submetidos à nefrectomia tinham um ganho de sobrevida em relação aos pacientes
que eram submetidos somente à imunoterapia. Nessa época, eu lembro bem que já tinha também uma discussão importante se fazia primeiro a nefrectomia ou se fazia primeiro a imunoterapia, mas essa imunoterapia ela causava um impacto muito grande. Muitos pacientes não conseguiam depois fazer a cirurgia. Ela tinha um efeito colateral importante. Então, nessa época, o que mais se fazia era a nefrectomia citoredutora, seguido de imunoterapia, tá? Mas ainda nessa época, já nessa época tinha os defensores que falavam o seguinte: não, é melhor começar com a imunoterapia e nos casos que são responsivos, você faz a nefrectomia, tá? Mas a resposta não era tão boa. No entanto, logo depois surgiram novas drogas, que são as drogas de terapia-alvo, que são as drogas que fazem a inibição da angiogênese, tá? E que tinham muito melhores resultados, que eram muito melhores tolerados, né, do que a imunoterapia, além de que um regime, muitas vezes, de droga via oral, tá? Então, nessa época, começou a surgir dúvida. Será que vale a pena, com essa terapia nova, com essa terapia-alvo, você fazer realmente a nefrectomia? E o medo que se tinha era o seguinte: a morbidade cirúrgica pode ser que atrapalhe ou atrase, mesmo impossibilite a utilização da terapia sistêmica nesses pacientes, né? E muitos pacientes que faziam a cirurgia, às vezes demoravam muito tempo para conseguir fazer essa terapia-alvo e poderiam até progredir a doença no período de convalescência, né? E aí, lógico, faltavam estudos de nível 1 de evidência para mostrar se isso era ou não benéfico. E isso fez com que, no mundo todo, seja na Europa, nos Estados Unidos, só tem 2 artigos que eu vi sobre isso, houvesse uma tendência de diminuição da indicação de nefrectomia citoredutora para esses pacientes, ok? Mas começaram a surgir alguns estudos retrospectivos que mostraram que sim, a nefrectomia tinha um papel favorável nos pacientes que utilizavam a terapia-alvo, né? Esse estudo, por exemplo, é um estudo retrospectivo de um consórcio que tem, desse consórcio internacional de doença de câncer renal metastático, e mostrou que os pacientes que foram submetidos à nefrectomia citoredutora tiveram uma sobrevida muito maior, no caso, uma sobrevida mediana de 20 meses contra 9 meses dos pacientes que eram submetidos apenas à terapia-alvo, né? Então, deu um hazard ratio de 0,6, tá? E aí ele destrinchou um pouquinho e mostrou o seguinte: quais eram os pacientes que mais se beneficiaram da nefrectomia citoredutora. E enquadrando os pacientes com grau de sobrevida prevista, né, da predição de sobrevida, de acordo com a classificação do risco do paciente, o que ele viu foi o seguinte: quanto maior era a sobrevida predita, maior era o incremento, maior era o ganho que a nefrectomia trazia, tá? Então, para o paciente, por exemplo, que teve uma sobrevida muito pequena, a nefrectomia não trouxe muito benefício, tá? Então, quanto maior era a sobrevida estimada, maior era o ganho de sobrevida. E aqui ele mostrou o seguinte, uma coisa muito importante esse conceito aqui. Nos pacientes que tinham, para aquela classificação que eu mostrei do IMDC, quanto menos fator de risco, aliás, os pacientes que tinham menos fator de risco, eles tinham benefício da sobrevida, da nefrectomia citoredutora. Então, até 3 fatores de risco, o ganho de sobrevida foi estatisticamente diferente daqueles que utilizaram só a terapia-alvo. Entretanto, aqueles pacientes que tinham um fator de risco alto, que era um intermediário para risco alto, não tiveram benefício da nefrectomia citoredutora. E isso também foi mostrado nesse estudo, essa série do Andy Anderson, que ele pegou outros fatores de risco, né, que estipularam lá albumina baixa, DHL alta, paciente sintomático, paciente T3, T4, metástase hepática, paciente com linfadenopatia retroperitoneal ou supradiafragmática. O que eles viram? Que os pacientes que tinham 3 fatores de risco ou menos, eles tinham um ganho de sobrevida em relação aos pacientes que só fizeram a terapia clínica, tá? Terapia sistêmica.
Entretanto, aqueles pacientes que tinham mais de 4 ou mais fatores de risco, não tiveram nenhum benefício da realização da nefrectomia citoredutora. E aí o primeiro estudo randomizado, que era para ser um nível 1 de evidência, né, foi o CERTIME, que é um estudo randomizado, que era planejado inicialmente para recrutar 458 pacientes, tá? Sendo assim um estudo de fase 3, mas que fechou precocemente, finalizou com 5 anos e meio, como um estudo de fase 2, tendo recrutado apenas 99 pacientes. Tá? E eles queriam avaliar o endpoint primário de sobrevida livre de doença, tá? E secundário de sobrevida global. Desculpa interromper só. Por que interrompeu? Por que parou o estudo? Porque eles não conseguiram um bom recrutamento. Não conseguiram recrutar os médicos. Não conseguiram recrutar e o conselho lá optou por interromper precocemente o estudo. Entendi. Tá bom, então eles randomizaram pacientes de células claras, tá? Com bom performance status, até 3 fatores desfavoráveis. Então eram pacientes de bom e intermediário prognóstico. Então eles randomizaram 50 mais ou menos para cada braço, para um braço fazer a nefrectomia, seguida de 3 ciclos de sunitinib, ou o outro grupo, sunitinib, seguido de nefrectomia. O que ele mostrou? Ele não mostrou nenhuma diferença em relação à sobrevida livre de doença. Mas na sobrevida global, houve um benefício para os pacientes que foram submetidos a, primeiro, a terapia sistêmica seguida de nefrectomia. Então veja bem, esse estudo é um estudo que fechou precocemente, é um estudo de fase 2, então ele é um gerador de hipótese. Então isso gera uma hipótese que provavelmente esses pacientes se beneficiariam primeiro de fazer a terapia sistêmica seguido de nefrectomia. E aí veio o estudo que eu acho que é um dos estudos que mais é citado e mais tem estudos em cima desse estudo, que é o CARMENA. O CARMENA é um estudo multicêntrico, com 79 centros de oncológicos, né? Foi um estudo, então eles fizeram um estudo randomizado com um desenho de intenção de tratamento. O que é isso? Independente do tratamento que o paciente foi realizado, ele é alocado no grupo pela intenção, tá? Isso tira viés de seleção de pacientes, tá? E aí, ele era um estudo que ele queria avaliar não inferioridade. O que é isso? Ele quis avaliar se fazer o sunitinib seria ou não inferior ao fazer a cirurgia, tá? Então, o endpoint primário deles era sobrevida global, o endpoint secundário era sobrevida livre de doença, resposta objetiva e benefício clínico. Então, eles randomizaram lá também 450 pacientes com células claras, de bom performance status, para realizar nefrectomia, seguido de terapia-alvo com sunitinib ou sunitinib apenas. E o que eles mostraram? Que a realização apenas da terapia sistêmica não foi inferior aos pacientes que foram submetidos à cirurgia mais nefrectomia sistêmica. Tá? Ok. Só que esse estudo, ele tem muitas críticas. Primeiro, era um estudo que era para recrutar 576 pacientes e só conseguiram recrutar 450. Analisando, dá menos, pelo período, dá menos de um paciente por centro por ano. Então, isso foi uma coisa que todo mundo estranhou, esse baixo recrutamento. Outra coisa, dos pacientes que eram para ser submetidos à cirurgia mais sunitinib, quase 20% não receberam sunitinib. 16 pacientes não foram operados. Dos pacientes que eram para ser submetidos a sunitinib, 11 não receberam sunitinib. E desse grupo, 20% foi operado depois. Por que foi operado? Né? Então isso é uma coisa que foi uma crítica que impacta no resultado final depois de sobrevida. E aí, a hora que você analisa os dados do trabalho, a crítica é o seguinte: primeiro, eles usaram o sistema de Moser, o que eles fazem a crítica porque o melhor para os trabalhos têm usado mais o IMDC. Segunda coisa, só foi enquadrado paciente, só recrutaram paciente de risco intermediário e baixo risco. E nós vimos nos estudos retrospectivos que é justamente
esses pacientes não têm benefício na nefrectomia citoredutora, né? Então não tem paciente de baixo risco. Além disso, no grupo da cirurgia, 70% dos pacientes eram T3, T4, contra só 51% no grupo do subtipo. E muitos pacientes também tinham metástase linfonodal, o que também foi critério de mau prognóstico em outros... José, fica a pergunta, né? Se isso aí é contaminação do estudo do desenho ou se há até alguma intenção, né? Exato. Até alguma intenção, né? Porque assim, esse tipo de erro de recrutamento, de classificação. Né? Mas esse estudo, ele foi extremamente criticado. E vários estudos surgiram depois de algum grupo requisitando algum grupo ou subgrupo de pacientes que se favoreceriam realmente da nefrectomia citoredutora, com várias justificativas e vai, né? Bom, mas de qualquer maneira, esse estudo mudou o guideline, que é o que é seguido até hoje, né? Então, o que era consenso, então? Que pacientes que tinham um risco desfavorável não deveriam ser submetidos à nefrectomia citoredutora, com nível de evidência forte, que é pelo Carmelo. Que pacientes que não requerem, que pacientes com bom prognóstico, que não deveriam ser submetidos à terapia sistêmica, sim, fazer a nefrectomia citoredutora. E isso aqui resume o seguinte: naqueles pacientes onde vai se fazer a terapia sistêmica, começar pela terapia sistêmica e avaliar a nefrectomia posteriormente, ok? Então, esse foi o conceito: paciente de risco alto, paciente de desfavorável, terapia sistêmica direto, pacientes com risco bom, com intermediário e baixo risco, começar pela terapia sistêmica e avaliar nefrectomia citoredutora. Só que é o seguinte, isso tudo já é passado, porque a coisa está mudando muito rápido. E agora, nós estamos na era da imunoterapia moderna. E já tem diversos estudos, que isso deve ser apresentado pelo Dr. Girardi na próxima aula, então eu não vou entrar nisso, tá? Diversos estudos mostrando que, para tumor metastático, a terapia sistêmica tem muito melhor resultado do que a terapia alvo. Então hoje é o padrão ouro, terapia sistêmica, aqueles estudos lá já são discussão do passado, inclusive, se formos olhar o nosso guideline, o guideline europeu atual, ele não consta sobre imunoterapia. Mas por quê? Porque nós não temos estudos ainda robustos que falem de imunoterapia nesse cenário, tá? A maioria dos estudos são série de casos, relato de casos, e essa foi a melhor evidência que eu encontrei na literatura, que é um estudo de análise de banco de dados. Então tem um banco de dados americano, que é o NCDB, National Cancer Database, que eles dizem que englobam 70% de todos os tumores diagnosticados nos Estados Unidos, tá? Então eles avaliaram num total de mais de 96 mil pacientes nesse período de 2015 a 2016, 391 pacientes com células claras que foram tratados com imunoterapia mais ou menos nefrectomia citoredutora. O endpoint primário do estudo foi ver a sobrevida global comparando os pacientes que foram submetidos à imunoterapia com a nefrectomia e os pacientes que fizeram a imunoterapia sozinhos. Então foi 56% dos pacientes receberam nefrectomia mais imunoterapia. E aí ele não conseguiu, ele incluiu, na verdade, 197 pacientes que se submeteram à cistectomia upfront e 24 que receberam a imunoterapia primeiro e depois a nefrectomia. Pois sim, ele parece que é cistectomia. Não, eu falo cistectomia, né? Não tem jeito. Mas é nefrectomia citoredutora. E compararam com 45% dos pacientes que receberam só a imunoterapia, tá? A mediana de follow-up foi de 14,7 meses. Bom, a mediana de idade foi menor no grupo que foi submetido à nefrectomia e o tumor foi maior nos pacientes que também foram submetidos à
nefrectomia, tá? E a presença de metástase hepática, que é todo mundo sabe que é um fator de prognóstico muito ruim, foi maior no grupo que foi submetido à imunoterapia só. E o que eles mostraram? Que no período de acompanhamento, os pacientes que foram submetidos à nefrectomia mais imunoterapia, seja nefrectomia antes ou nefrectomia depois, tá? Eles tiveram uma sobrevida significativamente maior, não atingiu nem a mediana em relação aos pacientes que foram submetidos somente à imunoterapia, tá? E eles fizeram uma análise multivariada mostrando o seguinte, que na análise univariada a presença de metástase hepática teve significativamente foi um fator de mau prognóstico. Mas na análise multivariada, o único fator que foi associado com melhora da sobrevida foi a realização de nefrectomia. Nenhum outro. Tá? Então, o que a gente conclui? Existem vários estudos que são braços dos estudos que mostraram a melhor eficácia da imunoterapia, que vão avaliar. São vários que tem até os números lá no artigo que eu li, que vão avaliar o papel da nefrectomia na doença metastática junto com a imunoterapia e também nos casos onde a nefrectomia será realizada, se ela deve ser realizada primeiro ou depois da imunoterapia. Ok? Então era isso. Deu para entender?